Você já imaginou uma sensação de ter que pedir apoio financeiro para alguém? Imagina você precisar pedir ajuda financeira para um grupo, para o comércio, para que você pudesse fazer alguma coisa importante naquele local. Pois é, eu acabei fazendo esse trabalho semana passada e aqui na rua do Mercado Público, onde acontece a feira em Alagoa Grande. Algumas situações bem interessantes aconteceram. Deixa eu avisar logo para vocês o quanto eu consegui nesse dia. Não foi nem 10% do que a gente previa. Antes de sair nas ruas para fazer esse apelo, eu já havia saído antes, entregue um material, um panfleto educativo, falando da necessidade das pessoas colaborarem para poder castrar os animais, os gatos, especificamente os gatos. Dias antes eu avisei que passaria lá para poder fazer essa arrecadação. Nesse panfleto estava explicando a necessidade de castrar os animais, por que aquela campanha no Mercado Público, estava explicando tudo bem direitinho, né? No momento que eu estava entregando esses panfletos, no comércio, em supermercado, em lojas, as pessoas já se mostravam bem apáticas. Em algumas casas eu consegui entregar esse material e as pessoas ficaram até animadas, mas elas ficaram animadas para castrar seu próprio gato. Não estava preocupado com gato de rua, estava preocupado com seu próprio gato, né? A verdade é essa. Então parecia que tinha descido do céu uma instituição que ia resolver o problema que elas mesmas causaram, né? Então são pessoas que não têm noção do que é ser um responsável por animal. Então acha que tem que chegar alguém que desce do céu para poder resolver o seu problema que você mesmo causou. Palhaçada, mas é assim que a banda toca. Então, no comércio em si, apatia total ali. Quando eu conseguia falar com o responsável, ele dizia que naquele momento não ia poder ajudar com nada e tal, sendo que semanas antes eu já tinha avisado que passaria. Tudo bem, teve duas situações em que eu fui ríspida com a pessoa, porque quando eu comecei a falar, pregar o material, né, o panfleto na parede assim, já vi no carro de som, não sei o quê. Aí reclamando, dizendo que já sabia o que era e não era de acordo. Aí ia começar um discurso ideológico. Teve duas situações assim. Só que uma pessoa me chamou a atenção de uma forma significativa. Uma pessoa disse assim: você não é daqui não? E você não conhece as pessoas daqui? Você esqueceu desse detalhe que as pessoas daqui, elas não ajudam nessas coisas? Ponto-chave aqui da discussão. Ponto-chave da discussão. Todo mundo reclama. Todo mundo reclama que tem animal na rua, certo? Todo mundo quer que alguém faça alguma coisa, certo? É animal doente, é gato que fica procriando, é cadela que fica procriando, são animais que precisam de atenção porque são atropelados na rua, pegam doenças, pessoas que não têm condições, que inventam de criar animais e depois jogam eles, deixam eles na rua. São inúmeras as situações onde a própria população reclama e fala assim: por que é que a prefeitura não faz nada? Por que é que o Estado não faz nada? Sendo que a própria população não faz nada, absolutamente nada. Quando ela é convocada a fazer alguma coisa pelo bem comum, sabe o que fazem? Reclamam, falam mal, não participam. Vai ficar aqui para vocês o valor arrecadado nesse dia. Inclusive não foi só num dia não, deu tempo de 3 dias para que as pessoas entrassem e fizessem na nossa rede social, que foi entregue um panfleto explicativo.
Hoje, que é sábado, eu tô gravando isso aqui, o saldo é esse que tá aí para vocês. Não tem nem o que dizer, gente. Isso é só do comércio. E olha que o comércio ali é um comércio forte, viu? Sabe onde fica a praça da igreja? Tem a Farmacampo, tem um restaurante. Ali é o início. É o início do roteiro. E termina lá no Sextão. Quantas pessoas poderiam ter ajudado nesse evento? E veja quanto foi arrecadado. Agora vocês vão me dizer uma coisa. Vale a pena fazer qualquer movimento nesse sentido, nesse local, se as próprias pessoas, elas não colaboram? Vale. E eu vou dizer por quê. O que está faltando, pessoal, na população aqui de Alagoa Grande, em específico, é educação. A maioria das pessoas aqui são mal educadas. Calma, não fique bravo comigo. Espera, assiste o vídeo até o final, pelo menos, né? Se já está até aqui, assiste até o final. Nós devemos saber que quando a gente pega qualquer animal, a gente é responsável por ele até o final da vida dele. A gente não pode simplesmente abandonar ou deixar que outra pessoa resolva. A ONG, ela tem um monte de pedidos, como se fosse um depósito. Sabe, você aí que está escutando esse vídeo, que tem costume de criar bicho porque acha bonitinho, aí depois, quando não pode mais, solta na rua, aí vem reclamar, dizendo que ai, tem que ter uma ONG na cidade para poder tirar esses animais de rua. Sabe o que a pessoa está falando? Deixa eu traduzir aqui. Ai, era para ter uma ONG aqui, para trabalhar por mim, de graça, para poder resolver o meu problema, o problema que eu mesma causei. Entendeu agora? A ONG a qual eu trabalho, ela não trabalha com abrigo, justamente por isso, porque a ONG não tem obrigação de estar resolvendo o seu problema, criatura. Você é responsável pelo problema que você criou. E você que não tem gato, não tem cachorro, mas que mora numa rua como aquela do mercado público, tem obrigação também. Sabe qual? De quando alguma ONG aparecer por lá pedindo ajuda para poder resolver o problema daquela rua, você simplesmente chegar e colaborar. Eu vou falar a única situação que houve apoio aqui. A única. A Megalink fez questão de colocar uma caixinha de pedindo doação, desde o dia em que eu fui a primeira vez lá, e deixou a caixinha para que os seus clientes colocassem donativos ali dentro. Fez uma doação simbólica e entregou a caixinha fechada sem saber quanto tinha dentro, certo? Só. Nenhuma outra pessoa do comércio fez nenhuma colaboração. Nessa rua, que é uma das ruas mais problemáticas aqui da cidade e que tem um comércio forte, eu esperava muito mais. Foi vergonhoso, totalmente vergonhoso. Foi vergonhoso por dois motivos. O primeiro deles, pela baixa adesão. Porque eles poderiam ter feito doações, deveriam ter preparado essas doações desde a primeira vez que eu apareci lá com um panfleto dizendo que ia passar lá. Já era para ter se preparado. Mas não levaram a sério, simplesmente não levaram a sério. E vergonhoso pela segunda vez, por me fazer sentir que eu estava fazendo algo errado. Que eu estava lá pedindo para mim, me deixando realmente envergonhada, aparece naquele pedinte assim. Quando a gente vive em sociedade, significa que a gente é responsável pelo aquele meio que a gente vive. Então, se por acaso não existe apoio da própria sociedade para um problema que incomoda ela, então ela não tem que está reclamando do poder público por não fazer. E muito menos da ONG. Eu estava lá fazendo um trabalho
solidário, um trabalho para resolver problemas que eu nem causei, mas eu estava lá, me dispus a fazer isso. E o que eu tive em troca? Pessoas mal educadas e apáticas e enrolonas, salvo algumas pessoas boas que tentaram ajudar de alguma forma, mas que ajudaram com o mínimo possível que puderam. Mas que tá valendo, né? Se pelo menos todos tivessem feito esse mínimo, a gente tava falando aqui nesse vídeo de quantos animais a gente iria castrar. Até agora, se conseguir castrar um é muito. Vamos mexer no bolso para ver se a gente consegue castrar pelo menos um, para dizer que aquela rua do mercado público castrou um gato. Vergonha é a palavra que eu vou deixar aqui para finalizar esse vídeo. Vergonha.